Seja super bem-vinda, seja super bem-vindo ao meu segundo vídeo da minha série de episódios sobre vegetarianismo. Eu sou a Sabrina e o tema de hoje é como se tornar vegano. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. Eu já recebi essa pergunta algumas vezes de pessoas interessadas em mudar o estilo de vida e se tornar veganas, porém, contudo, todavia, entretanto, não sabem como iniciar, como começar. E eu entendo você que tá aí do outro lado e que tá querendo mudar, porque eu já passei por isso. Quando eu iniciei a minha transição, eu tava super feliz, porém com algumas dúvidas, receios e com um pouquinho de insegurança. Por isso, eu resolvi montar os 8 passos para te ajudar, para pegar na tua mão e te ajudar na transição para o veganismo de forma mais fácil, mais leve e sem pressão. Aproveita que a gente está no início do ano, estamos em fevereiro, para mudar o teu estilo de vida, para adotar uma alimentação mais saudável, para mudar os teus hábitos. Aproveita que você está disposto a começar o ano adotando esse estilo de vida diferente que vai te trazer enormes benefícios. E antes de começar, eu sugiro que você pause esse vídeo e pegue um papel e uma caneta para fazer as tuas anotações. Uma série de estudos tem mostrado que escrever à mão ajuda muito na memorização e principalmente no aprendizado. A gente também pode ter vários insights legais quando estamos ouvindo uma outra pessoa e é legal a gente ter uma caneta e um papel por perto para anotar tudo na hora. Então vamos lá, vamos começar os 8 passos para se tornar vegano. E o passo número 1 é querer é poder. Primeiro de tudo, você tem que querer, e acredito que se você está assistindo esse vídeo, você quer. Mas não aquele querer da boca para fora. Tem que ser um querer que seja de dentro para fora. A mudança, ela sempre começa internamente para depois externalizar. Então, para tanto, busque algo que faça o seu coração bater. Pode ser assistir a um documentário sobre saúde, ou se chama atenção o meio ambiente, ou sobre esporte. Eu, por exemplo, em um primeiro momento, para o meu despertar para essa mudança e querer parar com todos os tipos de carne, foi seguir uma filosofia, que é a filosofia do yoga. Era o que fazia o meu coração bater. E aquilo fazia todo sentido para mim. E praticar yoga na minha vida diária envolvia os preceitos éticos no yoga, sendo que um deles se chama ahimsa, que é a não violência. Ou seja, não causar dor física, né, e psicológica a qualquer ser vivo senciente. A ahimsa não é meramente um estado passivo de se abster da violência. A ahimsa ele implica a expressão ativa da compaixão. Então, quando alguém me fala que uma pessoa era uma ex-vegana, eu sempre busco não julgar, primeiramente, mas eu acredito que se a gente muda apenas por uma outra pessoa, ou porque está na moda, ou para emagrecer, não é algo que realmente faz parte dos seus valores. E para mim, me tornar vegana tinha tudo a ver com os meus valores morais e éticos e também com o meu propósito. Por isso que eu digo que é muito fácil quando você quer muito e este querer é algo que vem de dentro e não imposto por uma outra pessoa. Minha dica é: busque a sua verdade.
seja numa conversa, seja num documentário, ou em um livro, ou até mesmo numa meditação. Passo número 2. Entenda de uma vez por todas o que é o veganismo. Aqui já comece a se armar de algumas informações e argumentos, pois você vai precisar entender muito bem o que é esta filosofia de vida para poder explicar para a galera que vai te questionar, e vai ter muita gente que vai questionar. Então eu vou explicar rapidamente quais são os tipos de vegetarianos e o que é ser vegano. Bom, existe o ovo-lacto vegetariano, o ovo vegetariano, o lacto vegetariano e o vegetariano estrito e o vegano. O ovo-lacto vegetariano já diz no nome, então ele já diz no nome o que ele come, na verdade. Ele é um vegetariano porque não come nenhum tipo de carne, ovo-lacto porque come ovos, leite e derivados, ou seja, é o vegetariano que consome ovos e leite. O ovo vegetariano é aquele que não consome carnes de nenhum tipo também, nem leite, nem queijo, nem derivados, porém ele consome ovo, como já diz no nome, ovo vegetariano. Então é um vegetariano que consome apenas ovos, mas não consome leite. O lacto vegetariano é aquele que não consome carnes de nenhum tipo, nem ovos, porém ele consome leite e derivados. Então é o vegetariano que não consome nenhum tipo de carne, enfim, né, óbvio, e não consome ovos, mas consome leite. Aí temos o vegetariano estrito, que é aquele que não consome nenhum tipo de carne, nem leite, nem ovos, nem nada que seja de origem animal. No caso, é a dieta de um vegano, o vegetarianismo estrito. Então, o vegano ele tem uma dieta vegetariana estrita. Só a nível de curiosidade, existe um pouco de confusão com a palavra vegetariano. Pois quando a gente fala vegetariano, estamos nos referindo ao vegetariano estrito, ou seja, aquele que não consome nada de origem animal. Mas as pessoas, quando escutam vegetariano, elas confundem porque elas pensam no ovo-lacto vegetariano, né? Aquele que consome ovos e leite. E o vegano? O vegano é aquele que tem a dieta vegetariana estrita, ou seja, ele não consome nada de origem animal, porém a alimentação é só uma partezinha do que é o veganismo, que vai muito além da alimentação. O vegano é aquele que não utiliza produtos testados em animais, não utiliza roupas que vieram de animais, como couro, a lã, a seda. Ele não frequenta circos e lugares que tenha a exploração animal, nem nada que envolva a exploração animal. Então, segundo a definição criada pela The Vegan Society da Inglaterra, ela é a mais antiga entidade vegana do mundo. Em 1940, aos 30 anos, o Donald Watson, que foi um marceneiro, ele tornou-se vegano por entender que todos os produtos de origem animal têm uma produção cruel. E o Watson era ovo-lacto vegetariano desde 1924, quando aos 14 anos de idade ele decidiu parar de comer os animais após entender como os porcos morriam para alimentação humana. 4 anos após ter se tornado vegano, foi em 1944, o Watson e sua esposa e mais 4 amigos que partilhavam do mesmo ponto de vista em relação aos animais, eles fundaram então a The Vegan Society.
e o termo vegan, ele foi cunhado nesta ocasião. Antes eles apenas não consumiam nada de origem animal, mas não havia ainda uma palavra que definisse esse estilo de vida. Então, a definição de veganismo, cunhada por esta entidade, é a seguinte: o veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra os animais, seja para alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade. E fala muito bem o que é na medida do possível e do praticável, gente. Se eu ficar doente, por exemplo, precisar tomar algum remédio, é óbvio que eu vou tomar o medicamento, apesar dele ter sido testado em animais, não é? Porque é muito melhor eu tomar o remédio e estar viva aqui. Eu vou conseguir ajudar muito mais as pessoas e os animais do que eu morrer e não poder fazer nada. E a gente sabe que ainda não é possível sermos 100% vegano. E isso não é hipocrisia, é a realidade que a gente vive. Hoje a gente não consegue eliminar a crueldade animal 100%, mas a gente consegue sim na medida do possível e do praticável. Esse foi o nosso passo número 2. Agora vamos ao nosso passo número 3. Tenha paciência consigo mesmo. Vá aos poucos, conheça bem o seu alimento. Nós precisamos respeitar o nosso corpo, a nossa evolução e não nos culpar. Não generalizando, mas algumas pessoas têm sucesso com a transição gradual. Eu já vi gente que parou de comer carne de um dia para o outro e que acabava sempre desistindo no final das contas. O meu caso deu certo. Porém eu já era ovo-lacto, vegetariana. Então eu fui vegana overnight, acho que é assim que a gente fala. Eu virei vegana da noite pro dia. Pra mim foi super tranquilo, porque bastou eu eliminar o leite e os ovos. A carne eu já não comia, fazia 9 anos. Para conseguir chegar no seu objetivo, agora que você sabe que você realmente quer e que conhece muito bem os termos, uma dica bem legal é aprender a fazer receita com os alimentos que substituam, por exemplo, o creme de leite. Se você utiliza creme de leite, então a dica é: utiliza um creme de leite de soja ou um leite de coco e começa por aí. Vai devagar. É melhor a gente ter consistência em algo do que fazer tudo de uma vez para ter uma alimentação vegana, saudável, perfeita, totalmente integral, sem industrializados, e aí desistir no meio do caminho porque não conseguiu aguentar essa mudança. Vai aos poucos, aprende novas receitas, tem vários canais aqui no YouTube de receita, no Instagram também. E lembre-se que nem todas as receitas dão certo de primeira. O meu bolo de chocolate demorou pra dar certo. Mas vai firme. Se for muito sacrificante para você eliminar completamente a carne, comece na primeira semana eliminando a carne vermelha, por exemplo. E aí viu que ficou bem, se sentiu bem, parte para a segunda semana eliminando, além da carne vermelha, os outros tipos de carne. E aí na terceira semana você já está ovo-lacto vegetariano. Vai aprendendo novas receitas, vai se aventurando na cozinha até que na quarta semana, além de eliminar todos os tipos de carne, elimina também o leite, o queijo e os derivados, enfim. Assim,
você já estará ovo vegetariano, até que você consiga mudar totalmente os seus hábitos alimentares. Ou então o que você pode fazer é começar com apenas uma refeição vegana. Por exemplo, o meu café tá cheio de pelo de gato aqui. O que você pode fazer é começar com apenas uma refeição vegana. Por exemplo, hoje eu começo o meu café da manhã vegano. E aí, pesquisa em canais de receitas aqui no YouTube, pesquisa no Google, receitas de café da manhã vegano, aprenda várias receitas. E se isso estiver bem fácil para você, faça todos os teus cafés da manhã veganos. Depois vai aos poucos, vai pro almoço e aí faz além do café da manhã o almoço vegano. Vai aprendendo, vai pesquisando novas receitas e assim, vai se observando, vai observando o seu corpo, incluindo novas preparações. Respeita o teu próprio tempo, sem se acomodar. O que você pode fazer é também começar pela Segunda Sem Carne, da SVB. Então aproveite para aprender a cozinhar, se você não sabe. Eu recomendo, é muito bom. A gente coloca a nossa energia no alimento e cria mais conexão com aquilo que a gente come. É como um cuidado e um carinho com você. Pesquise receitas com ingredientes que você gosta. O ideal é fazer algo que seja duradouro, que seja para o longo prazo. Aos poucos vai se conhecendo, vai conhecendo novos sabores, novas receitas, aventurando-se na cozinha. Não se cobre tanto. Faz 6 anos que eu sou vegana e eu ainda estou em um processo de mudar alguns hábitos e de alguns produtos, como por exemplo as maquiagens que eu utilizo. No dia que eu decidi em me tornar vegana, eu ainda tinha calçados, casacos de couro, enfim, maquiagens que testam em animais. Eu não joguei fora tudo naquele primeiro dia, porque eu penso assim que é muito pior para o meio ambiente se eu tivesse que comprar tudo novo, tivesse jogado tudo fora, e também e condições, né, gente, ter que comprar tudo novo de uma só vez. Então, é muito melhor segurar o que você já tem e pensar da seguinte forma: é daqui pra frente. Então, daqui pra frente, eu opto, quando eu for comprar um calçado, por exemplo, eu opto por um calçado que não seja de couro, que seja vegano. Quando eu for comprar uma maquiagem, eu vou comprar uma maquiagem que não teste em animais, que não tenha ingrediente de origem animal. Então, sempre pensa daqui pra frente. E isso não me torna menos vegana, porque eu já estou consciente. Repetindo, é daqui pra frente. O bom do veganismo é que a gente passa a pesquisar muito mais, né, sobre o que a gente consome, sobre a nossa pegada ambiental, sobre quais ingredientes, quais são as marcas e passa a consumir muito menos também. Passo número 4. Organização. Oi? Opa, caiu. Passo número 4. Organização. Então, se a tua rotina for corrida, tiver pouco tempo para cozinhar, se tu mora em cidade pequena, onde não tem restaurantes vegetarianos, eu sugiro a organização da tua comida. Se você trabalha fora e sair para comer fora for algo muito sofrido para você, porque não tem opções no cardápio, que eu acredito estar mudando, graças a Deus, a gente já tem muito mais opções nos estabelecimentos. Se você estiver nessa situação em uma cidade pequena, na qual o restaurante que você almoça não tem feijão, leguminosa, enfim, ou tem carne no feijão, acho que é difícil um restaurante não ter feijão, mas se tiver carne no feijão, chama o gerente, o dono pra conversar e pede pra ele colocar uma opção vegana ou pelo menos tirar
a carne do feijão já facilita bastante. E uma outra sugestão é leve a sua marmita. Escolha, por exemplo, um dia da semana e te organiza para preparar a tua comida. Faça uma panelada de feijão, uma panelada de lentilha, os vegetais, lava todos os vegetais, separa em potinhos e deixa no freezer. E aí durante a semana você vai comendo, vai descongelando e vai comendo. Deixa na bolsa também castanhas, nozes, banana, algumas frutas, um biscoito vegano, enfim, uma barra de cereal. É sempre fácil pra gente enganar a fome se a gente for passar várias horas fora de casa e a gente não tiver opção. Se ainda assim for muito difícil para você se organizar, pede ajuda, pega ajuda com alguma nutricionista que vai te auxiliar. Eu recomendo fortemente que você faça isso. Às vezes a gente não dá conta de tudo sozinho. A nutricionista ela passou anos estudando sobre isso e ela vai saber te ajudar melhor do que ninguém a montar um prato balanceado com todos os nutrientes que você precisa, né? Então, muito importante aqui também a gente saber que a gente tem que procurar uma nutri que entenda de vegetarianismo. Nós estamos todos em processo de evolução. Então pense que é um processo. Se você comeu algo com ingrediente de origem animal, não se culpe. Mudar para esse estilo de vida é um processo e nós estamos aprendendo a cada dia porque nós estamos na escola da vida, não é mesmo? Passo número 5. Não dar bola para as piadinhas, porque elas vão existir, infelizmente. São 15 anos de vegetarianismo e veganismo e eu ainda escuto piadinhas. Mas eu sei que a gente escuta muito mais quando estamos no início da transição, porque as pessoas ainda não sabem que isso é algo muito sério, né? Muito caro para você, e elas acham que se trata de uma modinha, que é uma fase, que é algo passageiro, né? E não que é algo sério que você vai levar para o resto da sua vida. As pessoas, na maioria das vezes, não por mal, mas elas fazem chacota ao invés de apoiar a sua decisão. Elas acabam estimulando você a desistir. E eu sei que isso pode ser muito difícil no início, não é? Tenha paciência com as pessoas. Respire fundo, ó. Faz uma respiração profunda, inspira, exala, respira. E lembre-se que até ontem você também comia carne. O que eu vejo mais difícil não é a alimentação, não é encontrar roupas que não sejam de couro ou de pele. O mais difícil realmente é o convívio social. Muitas vezes aguentar as piadinhas de um assunto que para nós é muito sério, muito caro. Então, releve as piadinhas, não entre em discussão desnecessária, não vale a pena, não gaste a sua energia. Eu, por exemplo, só falo sobre veganismo com alguém que me pergunta e com aqueles que realmente querem ouvir. Eu sei que você está pensando em como as pessoas se preocupam com a nossa alimentação, né? Depois que nos tornamos veganos, é muito louco. É coisa que antes não existia, quando a gente se entupia de refrigerantes, frituras, embutidos, industrializados, ninguém falava nada. Agora, no momento que você fala que se tornou vegano, meu Deus do céu, é um Deus me acuda. O que você vai comer? Mas nem o peixinho. E as proteínas? eu gosto muito dessa frase, presta atenção. Presta muita atenção. Seja o vegano que você gostaria de ter conhecido
quando você não era vegano? Pois é. Lembre-se que até pouco tempo atrás você também era assim. Vamos para o passo número 6. Tenha uma comunicação não violenta. Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, não é? Mas o que eu quero dizer é, saiba abordar o veganismo de forma respeitosa com a sua família e com as outras pessoas, sem afastá-las. Comece conquistando-as pelo estômago, com uma comida vegana muito gostosa, muito saborosa. Mostra como a gente come bem, que a gente não come só salada, só alface, aquela salada sem graça. Vai respondendo os questionamentos sem colocar o dedo na cara de ninguém, porque ninguém gosta de saber que está errado, não é mesmo? Por isso, muitas vezes as pessoas, elas não querem ouvir o que temos para falar. Então, converse, explique o porquê da sua escolha, mas sempre de forma amorosa. Promova um jantar vegano super delicioso. Mostre que os veganos, eles não se alimentam só de alface. Conquiste as pessoas explicando quais foram as tuas motivações para o veganismo, mesmo que você não traga essa pessoa para o lado verde da força. Pelo menos a pessoa que você conversou, ela vai parar para pensar e vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha e você terá plantado uma sementinha aí. Passo número 7. Você é capaz. Lembre-se sempre disso. Você é capaz de fazer tudo o que você se comprometer a fazer. Até mesmo mudar hábitos alimentares, fazer uma mudança no teu estilo de vida. Você só vai estar melhor consigo mesmo. Seja persistente. A gente começa a mudar o mundo, mudando primeiramente a nós mesmos. Hoje a minha família e os meus amigos já entenderam e eu não escuto mais piadinhas, muito pelo contrário, eles elogiam a minha atitude. De vez em quando sai alguma piadinha, mas nada de mau gosto. Pode ser até normal emagrecer um pouquinho no início da transição, porque a carne que você comia antes tinha mais calorias do que os alimentos de origem vegetal que você está consumindo agora. E com o passar do tempo, você vai perceber que o seu paladar ele vai mudar. É sério, eu não estou exagerando. Tudo vai ficando mais leve, tudo vai ficando mais fácil. Confie em mim. Passo número 8. Rodeie-se de amigos veganos. Seja virtual, seja na vida real. É sempre maravilhoso estar com os meus amigos veganos. Eu sinto como se eu recarregasse as minhas energias. É muito bom a gente estar ao lado de pessoas que pensam como nós e que vibram na mesma energia. É sério, gente, é muito bom pra mente, é muito bom pro coração. Além disso, é bom também pra gente desabafar coisas que acontecem, que são relacionadas ao veganismo e que nenhuma outra pessoa do nosso convívio entenderia. Então, eu recomendo. Busque equilíbrio nas refeições. Siga o seu coração. E lembre-se sempre de que, se está sendo difícil para você, imagina para o animalzinho que está no corredor da morte. Atenda ao seu impulso natural de ser benevolente e compassivo com os animais e com as pessoas. Tenha claro o seu propósito. Eu sempre penso nos animais primeiramente do que nos 5 minutos de prazer que eu vou ter com o meu paladar. Tenha em mente que o importante de um churrasco, de um aniversário, é a companhia, é estar com as pessoas
que você ama, que você gosta, e não necessariamente a comida. E já aproveito aqui para deixar outra dica. Quase sempre que eu vou a um churrasco, eu levo a minha comida e, por incrível que pareça, ela é sempre a primeira a terminar. Todo mundo quer provar da minha comida e a minha comida acaba. E a mensagem final que eu quero deixar para você é: vai firme com o seu propósito. As pessoas podem não entender no início, mas depois você só tende a ter um ganho na tua saúde, na tua qualidade de vida, ter a consciência tranquila de que você está fazendo a sua parte para um mundo melhor. E as pessoas, elas percebem isso, elas vão ver que você vai estar mais feliz, que vai estar mais disposto, mais de bem com a vida. E as pessoas se perguntam, mas o que ela está fazendo? Então, seja o exemplo. Se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar primeiro com nós próprios. Então, mude o mundo, comece por você. Me segue lá no Instagram, que vai ajudar você nessa transição. Lá no Stories, todo dia eu posto o que eu comi, onde eu comi, eu vou passando receitas. Hoje nós vimos os 8 passos para se tornar vegano. Vimos que o passo número 1 é querer é poder. E que este querer, ele tem que ser de dentro para fora. O passo número 2 é entender o que é o veganismo. Leia, pesquise, vá atrás de documentários para ter argumentos. O passo número 3 é tenha paciência consigo mesmo. O passo número 4, a organização. Organize o que você vai comer. O passo número 5, não dê bola para as piadinhas. Passo número 6, tenha uma comunicação não violenta. O passo 7, você é capaz. E o passo 8, rodeie-se de amigos veganos. Essas foram as minhas 8 dicas de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, espero de coração que tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixe um comentário aqui para eu saber. Curte, se inscreve no meu canal, clica no sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos e até a próxima!